Amores, olha só, essa aula é a continuação de divisão celular, de mitose, meiose, tranquilo? E no finalzinho temos aí uma animação para retratar esse processo, que é simplesmente fantástico. Vê, a meiose é um tipo de divisão celular reducional, tá? E equacional. Por que, cabeça? Porque você vai encontrar uma célula 2N dando origem a duas células N e depois a mais 4 células N. Tu lembras que em mitose nós temos só uma divisão, 4 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, e a quantidade de material genético ela permanece, tranquilo, quando chega ao final. Aqui não, a situação ela muda, tá? A situação ela muda porque você tem aí a formação de gametas. Lembra que nós havíamos trabalhado formação de células somáticas, do grego soma, corpo. Então são as células do nosso corpo. Se você observar direito, deixa eu tomar só um golinho d'água aqui. Eita, tá seco. Ó, então depois eu pego água para mim. Pessoal, então as células somáticas são as células de todo o nosso corpo, onde você vai encontrar o número 2N de cromossomos, tá certo? Esse 2N é igual a 46 cromossomos, 23 do pai, 23 da mãe, tranquilo? Então a primeira dica é exatamente essa. Paixões, a meiose ela serve para a produção de gametas em animais e serve para a produção de esporos nos vegetais. Essa produção de gametas ela vai ocorrer nas gônadas. Cabeça, o que é gônada? A gônada é o órgão que vai produzir esse gameta, tá? Que pode ser os testículos para a formação do espermatozoide ou o ovário para a produção dos óvulos. Beleza? Olha só, uma coisa que é muito interessante também na meiose e que acontece com muita frequência é a variabilidade genética. Imagine o seguinte, um homem ele consegue liberar de 400 a 500 milhões de espermatozoides em uma ejaculação. Paixões, nenhum desses espermatozoides são iguais. Todos eles são diferentes, em virtude exatamente desse processo de recombinação gênica, tá? Então, observa aí, eu coloquei o passo a passo, tá bem detalhado para a gente. Ó, responsável pela produção de gametas e esporos, a gente já viu. Ocorre em duas fases, meiose 1 e meiose 2, que é a fase reducional e equacional. Eu vou reduzir primeiro a quantidade de cromossomos e depois eu vou dividi-la. Tranquilo? Olha lá. Aí você tem um parâmetro geral do que vai acontecer, né? Eu achei show de bola essa foto aí que a gente encontra em qualquer livro, até mesmo na internet deve ter essa foto. E ela retrata aí pra gente o que é que acontece ao longo da meiose. Então com isso eu vou mostrar todo o passo a passo de uma célula 2N até nós chegarmos ao final com a célula N, tá? Então vê lá. Primeiro, você tem aí o aumento do material genético. Amor, isso é muito perguntado e muita gente cai no conto da velha preta, tá? Olha só, imagina o seguinte, muita gente me pergunta, eita cabeça, a gente encontra dois processos de aumento do material genético, né? Na meiose, não, eu só encontro um, que antecede a meiose, tranquilo? Ocorre na interfase. Aí eu encontro o aumento do material genético. Não encontro dois, não, só encontro um. Tranquilo? Então, a interfase ela vai promover isso pra gente. Depois, tu tens aí todo esse passo a passo. Meiose 1, meiose 2. Meiose 1 é caracterizada como prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Qual é a mais longa, cabeça? É a prófase 1. Por quê? Porque tu tens aí todos esses estágios
cromossomos. O cromossomo ele passa por uma dinâmica onde essa dinâmica, essa estrutura que vai caracterizar exatamente essas fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacenese, tá? Aí vamos para meiose 2. A meiose 2, mais para frente a gente vai observar que ela é idêntica à mitose. Ela é idêntica à mitose, gente. Então tu tens aí, ó, meiose 2. Começa por prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, tá? Então, aqui você tem um padrão no que se diz respeito ao que você vai encontrar no início e lá no finalzinho da meiose, tá? Então vamos começar. Vê bem. Aqui eu coloquei para vocês o padrão, né, o que nós vamos encontrar para cada fase, e caracterizei aqui do lado, ó, o que acontece com os cromossomos ao longo da prófase. Olha só, a prófase eu já havia falado para vocês que é subdividida em 5 etapas. Então tu tens leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacenese. No leptóteno você tem o início ali, a condensação desses cromossomos, tá? Eles começam a ficar mais grossos, mais condensados, tá? Então, lepto do grego quer dizer fino. Então você tem aí estruturas muito fininhas. Na proporção que eles vão encurtando, você tem a condensação deles, então eles vão ficar mais grossos. Zigóteno. O zigóteno é caracterizado pelo fato dos cromossomos eles começarem a ficar empareados. Eles vão ficar juntinhos ali, ó, emparelhamento. Zigo, amores, quer dizer junção, tá? E teno quer dizer fio. Tranquilo? Olha lá, ó, paquíteno. Paquíteno é onde ocorre, tá? Onde vai ocorrer o crossing over. Então a dica é a seguinte: onde é que ocorre o crossing over? Meiose 1, prófase 1 do paquíteno, tá? Diplóteno, onde ocorre a separação. Observe que no paquíteno você tem ali, ó, a junção dos cromossomos, né? Essa junção dos cromossomos é a sinapse e o início da formação dos quiasmas. Cabeça, o que é quiasma? Quiasma é exatamente o xizinho que é formado a partir dos cromossomos, da junção. E é o que vai caracterizar depois a troca do material genético. Tranquilo? E, por final, a diacenese, que é a movimentação deles para ocorrer exatamente a separação. Tranquilo? Então, tu tens aí, bem descritozinho, tá? Todos os aspectos da prófase 1. Tranquilo? Vamos lá. Paixões. Aqui tu tens o passo a passo. Eu coloquei as fotos, tá? Onde as fotos dos slides você vai caracterizar exatamente o que é que está acontecendo. Vamos lá, ó. Formação do centrosoma do fuso. Olha aqui os centrossomos, eles sendo formados. E aqui tu tens os dois centríolos de um lado e dois do outro. E aqui os fusos que vão auxiliar exatamente a divisão do material genético. Espiralização do material genético. Amores, foi o que a gente já havia comentado anteriormente. O material genético ele começa a se espiralizar. Ele fica mais condensado. Ocorre pareamento dos cromossomos. Ocorre o que? A sinapse. Cabeça, então quer dizer, se ele falar sinapse está correto, ou emparelhamento, ou pareamento está correto, está certo, está certíssimo, tá? Com isso nós vamos encontrar 4 cromatas irmãs. Essas 4 são chamadas simplesmente por tétrades. Olha elas aqui, ó. Olha elas aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho as tétrades. Observa aqui eu tenho a formação dos quiasmas, que a gente havia comentado, que vai servir exatamente para trocar o material genético. Beleza? Observe que ele destaca aqui para a gente os cromossomos homólogos. Os homólogos. Tranquilo? Beleza?
E aqui você vai encontrar, olha lá, em detalhe o quiasma. E esse quiasma ele vai viabilizar exatamente a formação do crossing over. Olha lá, de olho na dica de quem? De cabeça. Foi mal, tem que botar um negócio desse pra vocês. Olha só, então, paixões, essa é a dica que eu já havia comentado. Crossing over ocorre na meiose 1, na prófase 1 do paquítono e visa promover a variabilidade genética. Não esquece, tranquilo? Em célula animal, o que é que normalmente nós encontramos na célula animal? Formação de gametas. Célula vegetal, formação de esporos, tá? Vê lá. Metáfase. Paixões, a metáfase é muito caracterizada em virtude exatamente da presença desses homólogos ao longo da placa equatorial. Ó, cromossomos posicionados no centro celular. Esse centro celular aqui é exatamente a placa equatorial, porque ele está no meio ali, ó, da célula. Tranquilo? Os fibras do fuso presas nos cinetócoros estão aqui, ó. Cabeça, para quê? Essas fibras do fuso vão ficar presinhas ali ao cinetócoro para puxar. Vai puxar? Não, na terceira fase, né? Na anáfase, que ele vai encurtar e vai puxar esse material genético, tanto para uma célula quanto para outra, né? Ele vai puxar. Os quiasmas mantêm os cromossomos homólogos unidos. Exatamente. Porque ele está ali juntinho, mas depois na anáfase se separa. E outra dica, o máximo grau de espiralização, de condensação dos cromossomos. Então nós encontramos aí na metáfase. Olha lá. Anáfase. Cromossomos homólogos serão puxados para os polos, como a gente havia comentado. E continuam ainda condensados. Olha lá. Começou a puxar, começou as fibras, elas encurtarem, tá? Então vem dica. O que está acontecendo aí? Separação dos homólogos. Tranquilo? Olha lá. E consequentemente eu tenho a formação na telófase, formação da membrana, né, nuclear e do nucleolo. Amores, a dica é o seguinte: o que aconteceu lá na prófase, você inverte aqui na telófase. Vê bem, formação da membrana nuclear e do nucleolo. Eles não sumiram lá? Estão reaparecendo aqui. Ocorre citocinese. Observe que essa citocinese é exatamente essa fragmentação do citoplasma para a formação de duas células. Centríolos são divididos. Para duas células eu tenho a formação de duas. E aí, ó, desespiralização dos cromossomos. Opa! Lá espiralizou e aqui vai desespiralizar. Tranquilo? Vê lá. Estrangulamento dessa célula. A partir desse estrangulamento de forma centrípeta, de fora para dentro, esse estrangulamento vai auxiliar o desprendimento das duas. Então, o que é que eu vou encontrar? Esse padrão aí, ó. É esse o padrão que eu tenho que encontrar na prófase, na metáfase 1, na anáfase 1 e fechando na telófase 1. Tranquilo? Olha lá, meiose 2. Para a gente fechar, observe que agora eu tenho duas células, né? Prófase 2. Aquelas duas que já foram formadas na meiose 1, não é isso? E agora? Paixões, a dica é o seguinte: idêntico à mitose. Tranquilo? Olha lá as dicas que eu coloquei para vocês, bem mastigadinho. Entre a meiose 1 e a meiose 2 não ocorre aumento de carga genética. Dica importantíssima. Cai demais para a gente essas provas. Eles abordam muito isso. Tá certo? Então, entre uma meiose e outra não ocorre aumento de carga genética. Idêntico à mitose, a gente comentou. Não ocorre crossing over. Outra coisa que o pessoal pergunta muito: cabeça, existe crossing over na prófase 2? Não. O crossing over é só da prófase 1, no paquítono e prio. Cromossomos não ficam emparelhados, formando tétrades. Beleza?
como ocorre na metáfase 2, né? Separação das cromátides irmãs na anáfase. Opa, se liga! Eu tenho separação dos cromossomos homólogos na anáfase 1. E na anáfase 2 eu tenho separação de quem? Das cromátides irmãs. Telófase 2 inverso da prófase 2, como a gente havia destacado, ocorre citocinese, fragmentação do citoplasma para a formação de mais 2 células. Ou seja, no final eu vou encontrar 4 células com número de cromossomos N, que normalmente é viabilizado a partir tanto do testículo quanto dos ovários, esse mecanismo aí de produção de gametas. Beleza? Aí aqui, ó, coloquei um exercíciozinho pra gente fechar o conteúdo, pra gente fixar ele, tá? Ó, a figura abaixo representa uma célula diploide e as duas resultantes de sua divisão. Tranquilo? Vê lá. Nesse processo, houve um único período de síntese de DNA, seguido de uma única divisão celular. Não, amor, está falso esse. Ocorreram 2 divisões celulares, né? Eu encontro a primeira célula 2N formando células N, 2, e depois essas 2 formando 4. Ou seja, letra A está falsa. Se liga. B. Houve um único período de síntese de DNA, certo? Seguido de 2 divisões celulares. Opa, isso aí tá certo, né? Esse B aí provavelmente é ele. Mas vamos continuar. C. Houve 2 períodos de síntese de DNA. Para por aí, né? 2 períodos de síntese de DNA, não. Seguido de 2 divisões celulares. Opa, 2 divisões celulares, tá certo. Porém, quando ele diz que ocorreu 2 períodos de síntese de DNA, tá errado. Tá falso esse, letra C. Letra D, não pode ter ocorrido permutação. Não, isso aí a gente vai nem ler o resto, né? Não pode ter ocorrido permutação cromossômica. Claro que ocorre permutação. Claro que ocorre crossover, não é isso? Letra E, a quantidade de DNA das células filhas permaneceu igual à da célula mãe. Não, a gente viu que a célula mãe ela vai apresentar um número de cromossomos igual a 2N, e quando você chega no final da meiose, o número de cromossomos para cada estrutura celular, não é isso? Você vai encontrar igual a N número de cromossomos. Uma dica que é interessante, que eu gostaria de passar para vocês, é o seguinte: na formação de espermatozoides, normalmente os 4 espermatozoides que são sintetizados, eles são funcionais, tá certo? Apesar de apresentar características do ponto de vista genético diferente, beleza? Porém, quando você chega nos ovos, você vai encontrar essas 4 células que são formadas, mas normalmente você só encontra um ovo funcional. Tranquilo? Então, amores, fica com Deus, beleza? Ó, na complementação agora você vai ver a animação, tá? A gente vai entrar na célula, a gente vai abordar, ver toda a estrutura dos cromossomos, o núcleo, tudo isso que a gente comentou agora, beleza? Vai, vê agora, tá? A gente vai começar agora a animação. Amores, estamos no núcleo, tá? Material genético, DNA, ácido desoxirribonucleico bem bonitinho pra gente, condensado, tá? Os cromossomos, 4 aí, 2 de cada cor para facilitar pra gente, meiose 1, prófase 1, centrômero muito bem proeminente pra gente, iniciando os pontos de quiasma, tá? As sinapses que vão dar origem depois à recombinação, tá? Principal dica agora, não esquece nunca o que mais pedido pra gente: recombinação, crossover, meiose 1, prófase 1 do paquíteno. Tranquilo? Tá ocorrendo aí. Observa, amores, que eu tenho agora 2 cromossomozinhos, um vermelho e um azul, e ele está mostrando para a gente o vermelho com um pedacinho azul e o azul com um pedacinho do vermelho. Isso aí, meus amores, minhas paixões, já caracteriza o processo de recombinação. Tranquilo?
Estou sendo muito generoso, porque pra gente das provas, eles colocam como crossing over. Tranquilo? Então, núcleo, eu tenho o desaparecimento desse núcleo, do nucleolo, os centrosomos que vão se conectar ali, ó, pra gente, os microtúbulos que também dão esse suporte para essa conexão, e consequentemente quando eles chegam na metade ali no meio, eu tenho a placa equatorial, né, caracterizando a metáfase 1, tá certo? Amores, outra dica: está ocorrendo separação na meiose 1, na anáfase 1 eu encontro a separação dos cromossomos homólogos. Tranquilo? Não esquece, separação dos cromossomos homólogos na anáfase, tá? E agora, telófase 1 e citocinese, eu tenho estrangulamento de fora para dentro, ressurgimento aí, ó, do núcleo, do nucleolo, tranquilo? Caracterizando a meiose 2, porque agora eu tenho duas células, prófase 2, tudo agora é idêntico, paixões, idêntico a quê? A mitose, tranquilo? Olha lá, ó, os cromossomos, novamente, mesmo processo, ó, os fusos, os centrosomos, eles promovendo exatamente essa ligação com os cromossomos que estão agora no meio, aí no meio da célula. O que isso aí vai caracterizar para a gente? Metáfase 2. Exatamente, caracterizando metáfase 2 para a gente. E agora, o que é que vai acontecer? As fibras vão encurtar. Eu tenho essa quantidade de fibra aí auxiliando o desprendimento dessas cromatas irmãs. Tranquilo? Isso é o que caracteriza a anáfase 2, tá? E agora, telófase 2 forma reestruturação do núcleo, reestruturação do nucleolo. Eu tenho os centríolos que vão tanto para uma célula quanto para outra, e agora eu tenho 4 células formadas com um número de cromossomos reduzido. Meiose 1, meiose 2. Valeu, beijo.